E aí pessoal, tudo bem? Esta é mais uma edição do programa O que cai no exame de ordem e novamente falaremos com o professor Leonardo Torres. O professor Leonardo Torres, que além de dar aulas de direito administrativo, também dá aula da principal disciplina ou de uma das principais disciplinas para você que vai fazer o exame de ordem, Estatuto, Ética. É verdade que lá na prova passada, no 23º exame de ordem, houve uma diminuição no número de questões de estatuto, mas ainda assim, dado o tamanho da disciplina, vale a pena estudar. São 8 questões, precisamos de 40 para passar. Então, estatisticamente e estrategicamente é importante conhecer essa disciplina, que o professor, como sempre, destrincha, né? E ele traz para você, aluno do Aprova Exame de Ordem, e vocês que frequentam o nosso canal, dicas preciosas. Não esqueçam, toda semana tem vídeos novos aqui. Professor, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o que cai no exame de ordem, agora na parte de estatuto, na parte de ética. Olá, meus amigos, futuros advogados e futuras advogadas, nobres colegas, nobres causídicos. Estamos aqui em mais uma edição do tão aguardado programa O que cai no exame de ordem. Maravilha, aqui diretamente dos estúdios do Aprova, o curso que mais aprova no Brasil. Legal, gente. O meu nome é Leonardo Torres e eu leciono simplesmente as matérias mais importantes do direito, gente, que deixam as demais no chinelo, morrendo de inveja. Quais são, gente? Lógico, direito administrativo, esse mundo paralelo, e também ética profissional na advocacia, que é a sua chance de gabaritar no exame de ordem. Muito bem, muito bem, muito bem. Antes de tudo, antes de qualquer bate-papo, antes de qualquer troca de ideias, vamos à mensagem do bem, a frase do dia, para que não percamos aqui a tradição de termos bons hábitos. Frase do dia, a mensagem do bem, vamos a ela. Opa, cadê você? Tá aqui. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Como dizia Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Muito bem. Amigos e amigas, é um grande prazer estar com vocês em mais uma semana e hoje iremos trocar uma ideia, bater um papo sobre 2 institutos da matéria ética profissional na advocacia, que são temas queridinhos, são institutos queridinhos da banca FGV, que com certeza constarão em sua prova, com certeza constarão no seu exame de ordem. Iremos tratar, gente, dentro aí da ética na advocacia, dos institutos impedimentos e também o quê? Incompatibilidades na advocacia. Qual a diferença, hein, entre impedimentos e incompatibilidades? Só que antes disso, venham comigo. Quando se fala em ética profissional na advocacia, não se esqueçam que nos interessa 3 diplomas, uma lei propriamente dita e 2 atos normativos do Conselho Federal da OAB. Vamos lá então, gente, ó. Ética profissional na advocacia, o que nos interessa? No primeiro momento, lógico, a lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, que carinhosamente iremos chamá-lo de EAOAB. Não se esqueçam, gente, que esse diploma legal, que o Estatuto da OAB e da Advocacia, ele é uma lei formal, é uma lei propriamente dita. O que é uma lei formal? É uma lei que passa por um processo legislativo. Legal. E voltemos aqui. Quando se fala também em ética profissional na advocacia, também nos interessam aqui, 2 atos normativos do Conselho Federal da OAB. Regulamento Geral do Estatuto e da Advocacia e da OAB, tem 158 artigos, que carinhosamente iremos aqui chamá-lo, gente, de RG. Gente, cuidado porque o Regulamento Geral, o RG, ele é um ato normativo do Conselho Federal da OAB e ele tem por função precípua minudenciar, esclarecer o Estatuto, que é uma lei formal. Cuidado porque o RG, ele não é uma lei formal, ele é um ato normativo do Conselho Federal. Beleza! E por fim nos interessa aqui, gente, o Código de Ética e Disciplina, que carinhosamente iremos chamá-lo de SEDE, que também é um ato normativo do Conselho Federal. Olha a pegaria de prova, hein? Questão de prova hipotética. O Conselho Federal da OAB, que é o órgão supremo da OAB, ele tem competência para alterar por ato normativo o Estatuto da OAB. Errado por quê, gente? Já que o Estatuto ele é uma lei formal, para que seja alterado é fundamental uma outra lei formal. O Conselho Federal ele tem no máximo o quê? Competência para alterar o RG e o SEDE. Ok? Muito bem. Outro ponto importante, vamos aproveitar o gancho aqui, por mais que o bate-papo seja aqui sobre ética profissional, vamos fazer um link lá com o direito administrativo. Questão de prova hipotética 2. Candidato, me diga uma coisa. Qual que é a natureza jurídica da OAB? Natureza jurídica é
o que a OAB é para o direito? Qual que é a natureza jurídica dela? Pois não, Excelência, o Supremo Tribunal Federal entende que a OAB é uma entidade sui generis. Sui generis é. A OAB é uma entidade ímpar, única, sem igual. Ela tem prerrogativas do direito público. Ela tem prerrogativas do direito público. Não paga impostos, dentre outras, como se fosse uma entidade pública. Só que, por outro lado, a OAB ela não sucumbe aos controles estatais, não sucumbe às sujeições. Não faz concurso para seleção de pessoal, não licita, não presta contas ao Tribunal de Contas. É uma entidade única, ímpar, sem igual, sui generis. Tem prerrogativas, só que não sucumbe às sujeições. Outra peculiaridade da OAB. Não se esqueçam que lá no direito administrativo, os órgãos públicos são despidos de personalidade jurídica própria. O órgão público não é pessoa jurídica. Órgãos públicos da OAB, a contrário senso, eles são pessoas jurídicas. Recordando, quais são os órgãos da OAB? Quais são os órgãos da OAB? Conselho Federal, conselhos seccionais e também a CAA, Caixa de Assistência ao Advogado. Órgão público, aliás, órgãos da OAB, eles são o que? Eles têm personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos da administração pública não têm. São despidos aí de personalidade jurídica. Muito bem. Gente, mas na verdade, o que nos interessa hoje aqui, ó? Vamos trocar uma ideia sobre o EAOAB e falar dos institutos impedimento e incompatibilidades. Cuidado por quê, gente? Impedimentos em relação à advocacia, artigo 30 do EAOAB. E atividades incompatíveis ou incompatibilidades, artigo 28 do EAOAB. Cuidado por quê? A depender do ramo do direito, esses institutos, eles variam o conceito. Por exemplo, ó, lá no processo penal, impedimentos no que tange o magistrado é uma condição de natureza objetiva que leva a crer que o magistrado ele não terá a mesma imparcialidade para julgar aquele processo. Aqui, na ética profissional, não, gente. O que seriam lá, qual que seria o porquê de um impedimento ou de uma incompatibilidade? Justamente para evitar que certas pessoas, se pudessem advogar, tivessem vantagens ou desvantagens que não se aplicam a outros indivíduos. Por exemplo, o que nós notaremos? Que a atividade militar, o militar, é uma atividade incompatível com a advocacia. Por quê, professor? Porque, caso contrário, o militar advogando teria desvantagens. Por quê? O regime militar, que é caracterizado pela obediência, pela hierarquia fervorosa, o regime militar, ele não tem a mesma liberdade que o não militar. Ou seja, é uma desvantagem porque o militar não tem a mesma liberdade para advogar. E sabemos que a advocacia requer o quê? Total liberdade. Outro exemplo, ó. O magistrado, a magistratura, é uma atividade que também é incompatível com a advocacia. Por quê, gente? Caso contrário, se, por exemplo, um desembargador pudesse concomitantemente a atividade jurisdicional, ele pudesse concomitantemente advogar, ele teria vantagens que os demais não têm. Por exemplo, ó, poderia, em tese, pelo menos, influenciar juízes em decisões, ele teria mais facilidade, por exemplo, para captar clientes. Então, para evitar essas vantagens, é uma atividade que é incompatível. Legal, outro exemplo, ó, um gerente de banco, mesmo que privado, é também uma atividade que é incompatível com a advocacia. Por quê? Ele teria vantagens que os demais não têm. Por exemplo, vantagens para captar clientes. Ah, então você quer um empréstimo consignado? Eu, com uma simples canetada, eu consigo. Desde que você convença a sua irmã a me nomear como advogado naquele inventário caríssimo. Tudo bem? Mas, professor, beleza, entendi. Então, para evitar que o indivíduo tenha vantagem ou desvantagem que os demais não têm a advogar. Ok, mas qual que é a diferença mesmo entre impedimento e incompatibilidade? Fácil, gente, fácil. Impedimento em relação à advocacia, artigo 30 do EAOAB, é a proibição parcial em advogar. E a atividade incompatível ou incompatibilidade, artigo 28 do EAOAB, é a proibição total em advogar. Olha a dica é a seguinte. Memorizem as hipóteses de impedimento, que são poucas. O que não for impedimento, digo, proibição parcial em advogar é incompatibilidade. Por exemplo, ó, o servidor público, de acordo com o artigo 30, ele é impedido de advogar contra a fazenda remuneradora, a fazenda que remunera. Então, por exemplo, ó, um servidor do Ministério da Saúde, ele até pode advogar, só que é impedido de advogar contra a União, né? Porque o Ministério da Saúde é um órgão da União, a União é a fazenda pagadora, ele não pode advogar contra a União. Outro exemplo, ó, um servidor público de uma secretaria municipal, do município,
ele até pode advogar, só que é impedido de advogar contra o município. Outro exemplo de impedimento: os parlamentares, vereadores, deputados federais, senadores, enfim, estaduais também, eles são impedidos de atuar em causas em que o Estado seja parte. Eles só podem atuar em causas privadas, por exemplo, um divórcio. Cuidado, hein? Impedimento no que tange o parlamentar é aquele que tem um mandato simples. Ele não é membro de mesa do Legislativo, não é presidente lá da casa, não é vice-presidente, por quê? Se for um parlamentar que, além de mandato de parlamentar, ele é membro de mesa daquela respectiva casa, por exemplo, presidente da Câmara, vice-presidente, não é um simples impedimento não, tá? É uma incompatibilidade. Então, calma lá, impedimento, proibição parcial em advogar. Dei 2 exemplos aí: servidores públicos contra a fazenda pagadora e parlamentares que têm mandato simples em causas em que o Estado seja a parte, somente em causas privadas é que podem advogar. Legal. Incompatibilidades, temos vários exemplos. Artigo 28 do EA-OAB, proibição total em advogar. Por exemplo, magistratura, atividade que é incompatível. Ministério Público, atividade incompatível. Outro exemplo: policial, atividade incompatível. Militar, atividade incompatível. Gerente de instituição financeira, atividade que é o quê? Incompatível. Cartório, atividade incompatível, dentre outras hipóteses. Então, última vez, gente. Incompatibilidades, atividade incompatível, proibição total em advogar. Impedimento, proibição parcial. Beleza? Muito bem. Paro por aqui então. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui esses 11 minutinhos. E na próxima semana voltaremos com mais um O Que Cai no Exame de Ordem. Beijo no coração, muita paz, bons estudos e até a próxima semana. Um forte abraço, valeu! E aí, pessoal, novamente o professor muito certeiramente faz uma análise da banca FGV, apontando para a gente aquilo que mais interessa, concorda? Então, cabe a você agora fazer o estudo com base nas premissas que o professor colocou e acredite que é possível passar, dá para passar sim. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Toda semana estamos aqui com novas abordagens, com novas análises de tendências. Se você seguir o que a gente tem indicado, a sua aprovação torna-se uma realidade. Um grande abraço, até semana que vem.